nosso conteúdo é sobre Skinner e vamos falar da teoria do reforço. Bom, Skinner ele não escreveu propriamente sobre uma psicologia da personalidade, sobre uma teoria da personalidade. Ele queria estudar o comportamento humano de uma forma geral. E ele definiu a personalidade como padrões de comportamento que são criados, né, e são fundados desde a nossa infância, né, por meio dos reforços que a gente vai recebendo. Então, ele fala muito dessa questão do reforço, por isso que a teoria dele é chamada teoria do reforço. Skinner, ele é americano, nasceu na Pensilvânia, os pais, eles eram muito tementes a Deus, muito rigorosos também, e aí, desde pequeno, Skinner aprendeu algumas regras de como se deve se comportar. E aí ele era reforçado ou ele era punido de acordo com o comportamento dele. Inclusive, a avó dele era tão também rigorosa que qualquer coisa que Skinner fizesse de forma inadequada, ela dizia, fazia um barulhinho assim, como tss, tss, que era simulando justamente a chama, como se fosse a chama queimando, né? Então, se ele fizesse algo de errado, é como se ele fosse depois punido, né? Então, quando ele fazia algo de errado, fazia tss, tss, então ele já recuava, né? Porque ele sabia que poderia ser punido. E aí ele aprendeu dessa forma, né? E construiu a teoria dele baseado também nessa história de vida dele. Então, desde pequeno, ele tem interesses, né, por animais, por construções de dispositivos mecânicos. Ele construiu um aparelho que jogava batata e cenoura na casa dos vizinhos. Então, ele era muito engenhoso. Com 22 anos, ele acabou se graduando em inglês e tentou escrever romances. E aí ele ficou hospedado lá, morando na casa dos seus pais, né, no sótão, para ver se conseguia produzir. E ele fazia de tudo lá, menos escrever. Então ele começou a se sentir muito frustrado. Somado a isso, ele era desprezado por várias mulheres, inclusive uma ele gravou com ferro quente no braço dele, as iniciais dela. Depois disso, ele começou a ler sobre tudo e ler sobre o comportamento humano, né, de uma forma mais científica, já que da forma como ele escrevia, como ele lia, não estava tendo eficácia. E aí, ao estudar sobre o comportamento humano de forma científica, ele se deparou com os materiais de Pavlov e de Watson, que são dois comportamentalistas, e começou a estudar, justamente a fazer um PhD na área aí da psicologia, de uma pesquisa mais experimental, né, e comportamentalista. Com 40 anos ele sofreu de uma depressão grave e foi onde ele repensou, né, a vida dele. E aos 86 anos ele acabou falecendo de leucemia. Mas ele teve muito sucesso na área da psicologia e depois de Freud, a gente pode dizer que ele foi um dos mais criticados e elogiados. E aí a gente vai agora para a teoria dele, né? A teoria dele, o que ele mais traz de importante é essa questão do reforço. E ele diz que o comportamento ele pode ser controlado por suas consequências. E aí essas consequências seriam o reforço que a gente fornece diante daquele comportamento. Que a gente pode reforçar o comportamento de outras pessoas, como também a gente pode reforçar o nosso próprio comportamento. E aí ele disse que o comportamento, eles são de dois tipos. O comportamento que a gente chama de respondente e um comportamento que a gente chama de operante. Então, esse comportamento respondente seria de uma forma mais involuntária. A gente não tem consciência desse comportamento, ele é involuntário. E o comportamento operante seria por meio da aprendizagem, que aí eles chamam de condicionamento. O comportamento respondente é as respostas produzidas, originadas a partir de um estímulo ambiental específico. Então, por exemplo, a batida do médico no joelho, a gente tem aquela reação, né, de chutar ali, de mexer a perna, ou o estímulo, por exemplo, de uma lâmpada, né, uma lanterna forte nos seus olhos, e aí você tem a reação também da pupila dilatar. Então, ele chama isso de comportamento que chama de respondente, que é de uma forma involuntária que ela acontece. E aí, Pavlov, que foi um dos teóricos que ele leu, começou a escrever também a estudar, né, sobre essa questão de aprendizagem, de comportamento que é aprendido. E Pavlov, estudando cães, observou que um estímulo neutro acabava reproduzindo uma resposta. Ele, como assim? O cachorro, ao escutar os passos do treinador, ele já tem uma reação, né? Porque é como se ele já estivesse prevendo
o que vai acontecer, as consequências ali daquele comportamento. Então, Pavlov, o que foi que ele fez? Pavlov, ele colocou ali o estímulo, né, na verdade, neutro, que seria o sino para o cão, e toda vez que chegava o alimento para o cão ia salivar, que a gente, por exemplo, se a gente está com fome, principalmente, se alguém fala em comida, e alguma comida muito saborosa para a gente começa a salivar. Só que associado a isso, ele colocava aquele estímulo neutro, que não tem nada a ver, que era o sino. Só que com o passar do tempo, só em aparecer o sino, o cão já salivava, sem a presença ali do alimento. E aí ele viu que esse comportamento poderia ser um comportamento aprendido a partir de um estímulo neutro, que a pessoa recebe um reforço, que no caso ali seria o alimento, que seria como se fosse a recompensa. E o reforço é justamente fortalecer, né, essa resposta ali daquele comportamento por meio de uma recompensa. E aí a recompensa pode ser dinheiro, pode ser elogio, pode ser a retirada de algo negativo para você, então pode ser também um tipo de reforço, que a gente chama de reforço negativo, mas eu vou explicar mais na frente. E apesar de um comportamento ele ser aprendido, ele pode ser extinto também. Se nesse processo eu não colocar mais o estímulo, né, o reforço. Se eu não reforçar mais, ele vai ser extinto. Por exemplo, no caso do cachorro, se a gente colocar o sino, né, o sino ele vai ter aquela reação de salivar. Mas aí eu não coloco mais a comida. E aí, com o passar do tempo, aquele cachorro ele não vai mais salivar com o sino, né, aparecendo, porque o comportamento dele foi extinto. No comportamento operante, né, o comportamento ele é emitido de forma espontânea voluntariamente e atua sobre o ambiente para modificar. Tá? É a diferença do comportamento ali respondente, que o comportamento respondente ele é de forma involuntária. No operante, ele é de forma voluntária. Então, ele é espontâneo e acaba atuando também no ambiente. E eu vou explicar para vocês aí como é que se produz aí esse comportamento que a gente chama de comportamento operante. Skinner ele utilizou uma caixa, que a gente chama a caixa de Skinner, para estudar ali esse comportamento, né, operante, esse condicionamento. Então, o que é o condicionamento? É a aprendizagem. A aprendizagem operante, a aprendizagem voluntária, a aprendizagem se chama condicionamento. Então, por isso que ele chama de condicionamento operante. Então, como é que funciona esse condicionamento, essa aprendizagem operante, essa aprendizagem voluntária? Então, ele pegou uma caixa, que Skinner, ele sempre, diferente dos outros teóricos que estudavam pessoas que não saudáveis, ou até aquele que estudou, né, que foi o Maslow, pessoas bem-sucedidas, Skinner estudou animais, para comparar o comportamento do animal com o comportamento humano. E aí, dentro da caixa de Skinner, ele colocava um animal, um pombo ou um rato. Eu vou dar o exemplo do rato, porque vocês, no próximo período, vocês vão estar cursando uma disciplina que vão estar condicionando ali o comportamento do rato também, de um rato. E aí, dentro dessa caixa ali, da caixa, da famosa caixa de Skinner, ele colocava aquele rato para aquele rato reproduzir uma resposta. Que a resposta que Skinner queria é que ele apertasse a alavanca para sair comida ou sair água. Ele queria que o rato aprendesse isso, né? Tivesse esse tipo de condicionamento. E aí, eu vou mostrar aqui a caixinha de Skinner. Então, o rato era colocado aí e ele tinha que apresentar essa resposta. Mas aí tinha que dar reforço para esse rato. Então, inicialmente, quando esse rato entrava, se apertava a alavanca para liberar ali, por exemplo, a água ou a comida. E o rato ia fuçar, né, ali todo o ambiente da caixa para poder, né, escutou aquele barulho e ele estava realmente com fome ou com sede. Geralmente esses ratos eles ficam 24 horas sem tomar água, e aí o rato ia lá fuçando, né, e encontrava ali água e ficava, né, tomava água e ficava ali esperando novamente ali. E aí não era liberado a água. No outro dia, o rato ia novamente ali naquele local. Se o rato aproximasse alguma parte do corpo dele, né, naquela alavanca, então era liberada ali novamente aquela água, e aí até o rato aprender realmente que ao entrar dentro da caixa, ele tinha que bater a pata para sair ali
o alimento ou sair a água. E aí chama-se a caixa de Skinner, a famosa caixa de Skinner, né, que era liberado dessa forma. Ou seja, o rato aprendia um comportamento, ele era condicionado. Ah, essa teoria de Skinner ela é muito utilizada, né, para condicionar animais, por exemplo, mas é utilizada também para outras áreas da psicologia. Nós temos ali a nossa abordagem na terapia cognitivo-comportamental, que tem a base ali behaviorista, alguns tratamentos ou estratégias de intervenção com pessoas com espectro autista, também é utilizado aí os conceitos de Skinner, de reforços, né, de recompensas. Então, ele é bem utilizado aí atualmente também. Essa questão do aprendizado também na escola, se faz uma prova e recebe uma nota, e aí tem uma caixa, né? Quando eu fiz minha graduação, era usado realmente um rato para fazer esse tipo de condicionamento. Por questões éticas, ainda bem, hoje a gente não utiliza mais na nossa instituição o rato, mas nós temos um programa que simula chamado de SNIF. E aí a professora da próxima disciplina, né, ela vai ensinar vocês a utilizar esse programa. Foi um programa criado no Canadá. E aí você também é um rato lá e você tem que utilizar as técnicas, as estratégias para poder conseguir condicionar o rato. Senão você não consegue, mesmo sendo um ratinho virtual. Então, mas nem sempre no nosso dia a dia a gente é reforçado assim que emite uma resposta. E é isso que me percebeu que a gente tinha esquemas de reforço. Ou seja, a gente era reforçado, às vezes, pela quantidade de vezes que a gente tem um comportamento, ou pelo tempo. Então, vem aquele comportamento, aquele reforço. E aí ele dividiu em 4 esquemas de reforço. Um deles é o intervalo fixo. Nesse aí, quando a gente fala em intervalo, tem a ver com o tempo. Quando a gente fala em razão, tem a ver com quantidade de vezes, tá? Então, o intervalo fixo é um tempo fixo, então reforça após a primeira resposta. Digamos, em 2 minutos ou em 3 minutos. Quando você tem aquele comportamento, é reforçado, independente das vezes que você tem aquele comportamento, que você apresenta aquele comportamento. Por exemplo, em um trabalho que você recebe de 15 em 15 dias ou de 30, uma vez por mês. Então, é intervalo fixo. Você produz, você trabalha, você dá aula, você faz vendas, mas você não recebe por comissão, você recebe um valor fixo, mas na verdade por um tempo fixo. Então, de 30 em 30 dias você está sendo reforçado. Você só vai trabalhar porque vai receber ali a recompensa salarial, ou a recompensa também dos elogios. Mas no caso do salário, ele é fixo, então de 30 em 30 dias você vai estar recebendo. Então, é um reforço ali de intervalo fixo, um esquema de reforço de intervalo fixo. Ou você trabalha de segunda a sexta e ali, quando chega na sexta-noite, você sabe que é seu descanso. Então, eu trabalhei toda semana e no final de semana é meu reforço. Eu faço um auto-reforço, eu vou descansar, eu vou sair, então, sextou. Então, seria intervalo fixo. Razão fixa tem a ver com quantidade. E aí é uma quantidade fixa. Então, você reforça após realizar um número determinado de respostas. Então, eu só vou receber, por exemplo, quem trabalha por comissão, né? Então, quanto mais a pessoa trabalha, ela vai estar recebendo ali o seu reforço, vai estar cumprindo ali as metas e recebendo o seu reforço salarial. E aí seria uma razão fixa, né? Quantidade de vezes. Se eu vendo 10 produtos daquela marca, então eu recebo um reforço. Então, a gente chama isso de razão fixa. O intervalo variável, então, assim, é um reforço aleatório. Ele é aleatório. Então, ele pode acontecer daqui a 2 minutos, daqui a 3, daqui a 5, independente ali da quantidade de vezes que eu faço, ter o meu comportamento. Então, por exemplo, o pescador, ele vai receber o reforço ali do peixe, mas aí a gente não sabe quando é que ele vai receber. Ele não está fazendo nenhum comportamento a mais. Ele joga ali a rede, ou ele está ali com o anzol dele e aguarda ali receber o reforço dele. Então, a gente chama de intervalo variável. E a razão variável, aí quanto mais vezes você faz, mais probabilidade você tem de ser reforçado. E aí, nesse é muito mais difícil ocorrer a extinção na razão variável. Então, por exemplo, jogos de loteria, caça-níquel, então é razão variável. Quanto mais vezes você faz, mais probabilidade você tem de receber esse reforço, um reforço bom. E aí as pessoas elas tendem a não ter extinção.
que elas não sabem quando é que elas vão receber, mas quanto mais vezes elas tentam, mais vezes elas podem obter o resultado ali esperado. Um outro conceito que Skinner traz tem a ver com a teoria, com a caixa dele, né, com a caixa de Skinner, é que como é que eu consigo esse comportamento do rato de bater na alavanca para receber a água ou receber a comida. Então, porque eu vou reforçando ali o rato de forma que ele chama de modelagem, de aproximações sucessivas. Então, quando o rato entra na caixa, eu libero, ele escuta, ele investiga ali dentro da caixa, sabe onde tem a água, da outra vez que ele vai para o mesmo lugar, mas eu já não reforço mais. Eu reforço quando ele tiver algum comportamento de que se aproxime realmente mais ali da pata dele, se aproximar mais da alavanca. Então, às vezes é a cabeça dele que bate ali na alavanca, eu libero. De uma outra vez que ele bate a cabeça, porque ele já aprendeu que quando bate a cabeça poderia sair água, eu já não libero mais, até chegar realmente ali na patinha dele. Quando ele bater a pata, ele é liberado. Então, de forma sucessiva, enquanto aquela pessoa ela vai se aproximando, eu vou liberando sucessivamente ali o reforço. Então, por exemplo, eu quero correr ali 10 quilômetros, eu vou começar já correndo 10 quilômetros? Não. Eu vou começar com 1 quilômetro, daqui a uma semana, 2 semanas, 2 quilômetros. E aí vai depender do treino que você vai receber também, de quem lhe orienta, ou enfim, ou você mesmo vai se reforçando. Então, você vai de forma de aproximações sucessivas, como quando você também ensina ali a criança a falar. Então, um balbucio que ela faz, você já elogia, já dá um reforço. E aí você, quando ela avança mais um pouquinho, você reforça novamente. Só que a gente chama isso de modelagem ou aproximações sucessivas. Um outro tipo de comportamento que pode ocorrer é o comportamento supersticioso. Esse é bem resistente. Nós temos vários comportamentos, né, supersticiosos, é porque a gente foi reforçado no momento e a gente acredita que por a gente ter aquele tipo de comportamento, a gente consegue obter o resultado desejado. Em relação à caixa de Skinner, o rato, ele ao entrar na caixa, antes de bater a pata dele, ele bate o rabo. Ele bate o rabo, roda e bate a patinha dele. Então, ele teve esse comportamento supersticioso, porque em algum momento ele bateu o rabo e depois ele teve o comportamento desejável, que era bater a pata, e foi liberado ali o alimento, a água. E aí ele aprendeu nesse comportamento supersticioso que antes de bater a pata, ele tem que bater o rabo para poder receber esse reforço. E a gente tem números, né? Bate na madeira antes, ou conheço pessoas, né? Aluno já falou que em momentos importantes da vida só ia de roupa vermelha, porque acreditava que a roupa vermelha estaria ajudando ali. Jogadores de futebol, que às vezes fazem o sinal da cruz, ou beija a trave antes de fazer o pênalti, né, cobrar o pênalti. Então, são comportamentos que a gente chama de supersticiosos, que não tem nada a ver, realmente foi uma coincidência, mas acabou recebendo um reforço ali e ele persiste, ele continua esse comportamento. A gente também pode ter autocontrole em relação aos nossos a nos reforçar. Então, o auto-reforço a gente pode fazer, ou a gente pode se controlar também para obter ali um comportamento que a gente chama de desejável. Não só o outro está fazendo ali com que a gente tenha comportamentos, mas a gente também. Então, a gente também consegue exercer esse controle, né, no nosso comportamento. E aí ele chamou ali, dividiu em 3 tipos de autocontrole. Seria evitação do estímulo, saciedade auto-administrada e auto-reforço. A evitação do estímulo é justamente eu me afastar daquilo que eu não quero ter aquele tipo de comportamento. Por exemplo, eu tenho um comportamento agressivo quando meu irmão em casa faz barulho, quando eu estou estudando. E aí, para eu não ter esse comportamento, eu vou fazer um reforço diferente. O que é que eu vou fazer? Eu vou evitar o estímulo. Então, quando ele estiver em casa, estiver fazendo barulho, eu vou me retirar do local que ele está. Eu vou colocar um fone de ouvido para não escutar o barulho dele, o ruído dele. Eu vou para uma biblioteca estudar. Então, eu evito o estímulo. Então, se eu estou fazendo um plano alimentar, uma dieta aí, e eu não quero mais comer determinados alimentos, então eu não compro aqueles alimentos para colocar na minha geladeira. Ou eu não vou na minha geladeira. Eu fico comendo de instante em instante. Então, eu não vou mais na geladeira de instante em instante. Eu evito, eu não vou na cozinha. Eu vou na cozinha só nos horários que eu tenho que me alimentar. Então, a gente chama isso de evitação do estímulo. A saciedade auto-administrada, por exemplo, é você
se reforçar demais com aquilo que você não quer mais ter aquele tipo de comportamento, para você meio que enjoar, meio que você se saciar. Por exemplo, já aconteceu com uma aluna minha que ela contou, ela não queria mais tomar Coca-Cola. E o que foi que ela fez? Ela pegou a Coca-Cola, tirou todo o gás, 2 litros de Coca-Cola, e ela tomou 2 litros de Coca-Cola sem parar. E aí ela ficou muito enjoada, e até hoje, quando ela pensa na Coca-Cola, ela fica enjoada. Então, é uma saciedade auto-administrada. Pessoas que fumam também querem parar de fumar, então elas fumam sem parar ali o cigarro, sem parar, assim, né, até ficarem enjoadas e depois elas não terem mais o desejo de fumar. Seria um tipo de autocontrole também. E o autorreforço é quando você tem aquele comportamento, você se reforça. Ah, eu passei a semana toda trabalhando, no fim de semana eu vou descansar, não pego no trabalho. Ou eu passei a semana toda de dieta, então no sábado é o dia do lixo. Então, eu fico muito empolgada quando chega no dia do lixo, porque eu consegui cumprir tudo aquilo, todas aquelas minhas metas, e eu faço esse auto-reforço. Eu me dou um presente quando eu tenho um comportamento. Teria uma nota boa na disciplina aí de personalidade. Ah, então eu vou comprar chocolates para comer, já que eu tirei essa nota boa. Então eu faço esse auto-reforço. É uma forma de autocontrole. Como é que se aplica nessas teorias de Skinner? Como eu já falei em algumas situações e estratégias, né, de aprendizagem, de ensino, né, na educação, com crianças também que têm espectro autista, enfim. Mas aí ele traz também, na teoria dele, a questão de economia de fichas, que essa economia de fichas foi uma aplicação bem interessante do comportamento operante, né, desse condicionamento operante, onde pacientes de uma ala psiquiátrica, que elas já não estavam mais tendo sua independência de se levantar, tomar seu próprio banho, tal, elas tinha que outra pessoa fazer isso, então elas recebiam umas fichas cada vez que elas conseguiam cumprir algumas tarefas. E essas fichas davam a ela a possibilidade de ir ao cinema, né, de forma acompanhada, de sair dali, de andar em determinadas alas do hospital que não poderia andar. E aí, quais eram os comportamentos? Então, se elas conseguiam se levantar e tomar um banho só, ou se levantar e forrar a cama, e aí elas começaram realmente a modificar o comportamento e ser mais independente, né, dentro do hospital, porque elas recebiam esse reforço ali das fichas, tá bom? Uma coisa importante falar é a diferença entre reforço negativo e punição. Então, há uma confusão às vezes. O reforço ele pode ser de dois tipos, positivo e negativo. O positivo, eu forneço ali uma recompensa, né, que a gente chama de um reforço mesmo, propriamente dito, uma recompensa ali para o indivíduo, algo que ele deseja. O reforço negativo, eu retiro aquilo que seria negativo para ele. Por exemplo, você não gosta de lavar a louça em casa, tá? Você detesta lavar a louça. E aí, o que é que sua mãe faz? Bom, se você tirar 10 na disciplina de personalidade, você não precisa lavar a louça. Então, eu não estou punindo você, estou lhe dando algo que você quer. Estou lhe reforçando. Só que é um reforço negativo porque eu estou retirando ali algo de você. Eu estou retirando o quê? Um estímulo aversivo. Então, por isso que a gente chama de reforço negativo. Então, tirou 10 na disciplina, não gosta de lavar a louça? Então, eu retiro. Então, você não precisa lavar a louça. Então, isso chama-se de reforço negativo. O que seria punição? Você não tirou 10, vai lavar a louça. Então, isso a gente chama de punição. Aí eu trago um exemplo aí também, né? O reforço negativo na questão dos presos. Se um detento cumprir, se o detento, né, cumprir, se comportar no pátio, ele não vai para a solitária. Então, eu estou tirando o estímulo aversivo dele, que é ir para a solitária. Na punição, se o detento brigar no pátio, ele vai para a solitária. Então, eu estou punindo com algo que é aversivo para ele. Eu não estou retirando o estímulo aversivo, eu estou colocando o estímulo aversivo. Então, a gente chama de punição. A teoria de Skinner é interessante, né? Sempre fala dessa questão da aprendizagem, é, que é modelada mais por fatores externos do que questões genéticas, segundo ele. Ele acreditava nas questões intrínsecas também, mas não colocava isso como algo importante. Ele acreditava realmente que o ambiente estaria reproduzindo ali o comportamento das pessoas. E aí, na teoria dele, para avaliar a teoria dele, ele trouxe a avaliação da análise funcional. Então, com que frequência aquela pessoa tem a resposta, aquele comportamento, em que situação ela tem e quais os reforços que ela está recebendo.
Então, eu tenho um comportamento de ser agressivo. Com que frequência eu sou agressivo? Tá, eu sou agressivo 10 vezes na semana. Em que situações eu estou sendo agressivo? Ah, eu estou sendo agressivo porque meu irmão briga comigo, alguém olha com cara feia para mim e tal. Mas que reforço eu recebo para eu continuar sendo agressivo? As pessoas, elas aceitam a minha agressividade, né? Então, elas continuam próximo de mim, então são reforços. Eu estou reforçando o comportamento da pessoa por estar sendo agressivo. Ah, meu namorado, ele fica olhando meu celular. Então, com que frequência ele olha o seu celular? Aí ele olha o seu celular todo dia. Aí, em que situações? À noite. E o que é que você faz? Eu deixo. Então, eu estou reforçando ali o comportamento dele. Tá? Então, ele faz esse tipo de análise, que ele chama de análise funcional. E quando a gente está também avaliando a personalidade, nós podemos avaliar a personalidade ou os padrões de comportamento aí, segundo Skinner, de três formas. Observação direta do comportamento, então, você olhar aquele indivíduo em determinadas situações e como ele se comporta. Por exemplo, um paciente que tem fobia, podemos dizer fobia em relação a elevador. Então, eu posso acompanhar aquele paciente e observar ele, como é que ele se comporta dentro daquele elevador, o que é está acontecendo dentro daquele elevador, para ele ter aquela fobia. Então, é uma observação direta. O autorrelato, que é o que mais acontece dentro da clínica, aquele paciente ele traz para a gente. Olha, aconteceu isso, então, situação, e o que foi, como você se comportou assim, fulano disse o que para você, disse isso, para a gente poder analisar todas essas contingências, né? E a mensuração fisiológica, que é eu monitorar realmente com o aparelho, o batimento cardíaco, né, as ondas cerebrais. E tem muitas pesquisas também nessa área comportamental que fazem esse tipo de mensuração fisiológica. Por exemplo, a famosa máquina da mentira, né, que eu esqueci agora o nome. Então, se usa a mensuração fisiológica. Então, é isso, pessoal. A teoria de Skinner, né, que é uma teoria mais bem comportamental, analisa justamente esses padrões de comportamento, e ela é bem utilizada, e vocês vão utilizar em outras disciplinas e também até dentro da clínica. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido, e se tiver alguma dúvida, é só mandar a mensagem aí no chat, é institucional, pode ser também pelo grupo do WhatsApp, ou aí no canal do YouTube, tá bom? Então, um beijo para vocês.